no ar, o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino. Oi, gente! Aqui é a Melina Gasperini e esse é um novo episódio do Encólicas, o nosso podcast charmosinho, glamourosinho e às vezes bem acidinho também. Tô aqui com essas duas lindas. Oi, Ná, tudo jóia? Oi, Melzita, tudo jóia e tu? Oi, Bia, tudo jóia aí também? Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, eu só tô com uma tala no meu braço, mas tudo certo. Ai, sempre tem uma coisica, né? Mas desejamos melhoras. Em nome de toda a família Encólicas, melhoras. Os Encólicers. Os Encólicers. Nossos Encólicers estão torcendo por ti. Quem curte ouvir a gente pode nos seguir também no Instagram, @Encólicas. Esse é o nosso canal para interagir com vocês, é onde a gente avisa quando tem episódio. E sempre que dá, também colocamos um conteúdo extra lá sobre os assuntos que falamos aqui. Não tem dado ultimamente, mas a gente nunca perde a esperança. A força de vontade tá lá. Tá lá, não, a intenção existe, gente. A intenção existe. Ouve o Encólicas pelo feed que tá no link da bio do Instagram também. E já aproveita para seguir, para avaliar esse podcast que a gente faz com tanto carinho para vocês. Outubro tá começando, trazendo aquele tom rosado tão importante. O Outubro Rosa provavelmente é uma das campanhas sobre saúde com maior visibilidade no mundo. E o foco, como a gente sabe, é a prevenção ao câncer de mama. A ideia é conscientizar as mulheres sobre a importância dos exames preventivos para que o diagnóstico de um possível câncer seja o mais rápido possível. Só para não perder o hábito, vamos dar aqui uma passadinha bem rápida pelas estatísticas. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, fez uma estimativa de que entre 2023 e 2025 vão surgir mais de 76 mil casos novos por ano. E tem várias coisas que interferem no aparecimento da doença, desde o fator genético até o estilo de vida. Mas a gente vai tentar deixar um material sobre essa parte lá no Instagram, porque o nosso foco hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente quer falar sobre a vida da mulher depois do diagnóstico e principalmente depois da cura. Muita gente acha que tudo termina com a cura. E é óbvio, né, que esse é um dos pontos mais importantes, mas existem sequelas, muitas vezes físicas e psicológicas, e a gente precisa também falar sobre isso. E para enriquecer esse papo, convidamos uma pessoa que convive diariamente com esses casos e conseguiu aliar a técnica com a sensibilidade. Tá aqui para conversar conosco a Fernanda Balbinotti, que é micropigmentadora paramédica, especialista em areolas. E a gente vai falar também, para quem não sabe o que é, vai saber no programa de hoje. Bem-vinda, Fernanda! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gente, obrigada. Que legal estar aqui com vocês no Encólicas, batendo esse papo tão importante, numa data tão importante para a gente botar os holofotes, né? E trazer sempre é importante estar falando sobre câncer de mama, a importância dos cuidados, da prevenção. Eu sempre digo, é batendo nessa agenda que a gente vai conseguir diminuir aqueles 76 mil novos casos, né? Prevenção. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente está bem feliz de te receber e tem muita coisa bacana pra gente falar hoje, né? Então não quero perder muito tempo, já quero entrar no papo. Fernanda, começa contando pra gente a tua relação com mulheres que têm ou que tiveram câncer de mama. Como é que essa área despertou pra ti? A minha mãe teve câncer de mama e foi num processo meu de transição de carreira, quando eu comecei a trabalhar com micropigmentação. Logo em seguida eu fui fazer um curso de especialização em fios. E naqueles últimos, isso a gente está falando de 12 anos atrás, nem se falava muito em micropigmentação paramédica. E naqueles últimos 20 minutinhos desse curso, onde o foco eram as sobrancelhas, o professor falou rapidamente sobre areolas mamárias, que era possível fazer a tatuagem, a revitalização, a micropigmentação paramédica das auréolas mamárias para mulheres que haviam perdido
em função do câncer. Só vamos esclarecer, pode ser que tenha gente que ouça que não saiba exatamente. As areolas são aquela parte ao redor do mamilo, né, no peito. Exatamente. O redondinho, o círculo redondinho que a gente tem no seio, né? Que é composto pela auréola e o mamilo. Aí, nesses 20 minutinhos finais, ele falou então que existia, através de técnicas de tatuagem, como fazer a reconstrução dessas auréolas. Que ele não sabia que naquela turma tinha a filha de uma mulher que havia perdido as 2 auréolas. Então, quando ele me falou nessa possibilidade, meus olhos brilharam e eu disse, meu Deus, eu quero fazer isso para minha mãe. Porque eu fui a pessoa que acompanhou a minha mãe durante o processo dela, eu e meu padrasto. Fomos as pessoas que acompanhamos. Eu que limpava o que a gente chama de cachorrinho, que é o dreno que se carrega. Eu que ajudei a minha mãe com os curativos. Então eu acompanhei muito de perto todo o processo dela. Ela teve uma retirada bastante radical, ela retirou toda a mama. Quando eu vi aquela possibilidade, eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí fui fazer na minha mãe. O retorno dela, a felicidade dela, ela na verdade assim, ela não sabia que ela precisava daquilo de novo. E aí, quando eu vi essa reação dela, eu disse, opa, peraí. Aí eu encontrei um propósito de vida para mim, na verdade. É onde eu me realizo. O que eu faço é colocar a cereja no bolo, depois de todo um processo bastante dolorido e muito traumático que as mulheres passam. Muito, muito incrível mesmo. E aí, linkando isso que tu tá falando, a gente falou lá no início do programa que a cura não é o fim, né? Tem uma longa jornada ainda, que é justamente isso. Bom, quando as células cancerígenas foram combatidas, a mulher enfrenta uma nova vida com outros desafios. O que tu vê, o que elas reportam pra ti quando chegam no estúdio sobre essa vida pós-cura? Ou mesmo do processo, né, do tratamento, de cura. Qual é o sentimento que elas te trazem? Eu já vi tanta coisa acontecendo, meninas, aqui dentro do estúdio, assim, eu já vi mulheres dizerem, graças ao câncer, eu me transformei nessa pessoa que eu sou hoje. Pegou a oportunidade para mudar e realmente valorizar coisas que talvez antes estavam mais esquecidas, ou às vezes a gente fica muito num lugar de queixa. Mas também eu já vi mulheres chegarem aqui com uma autoestima lá embaixo, sabe? Com uma insegurança, uma questão de não estar mais se sentindo confortável, estar se sentindo, redescobrindo esse corpo, né? O novo corpo. Entram várias coisas em questão, eu acho, né? Porque elas enfrentam, além da doença, tem o pós, e eu acho que acaba indo para outros segmentos da vida. Não é só a estética quando tudo acaba. Porque eu acho que enquanto você tá encarando a doença, a pessoa meio que esquece ali a estética. A pessoa, óbvio que fica triste, óbvio que isso mexe, mas tudo que ela quer é ficar bem. E aí depois começa a voltar a vaidade e tudo. E tem tanta coisa para essa pessoa encarar que não só a estética, tem como ela vai se portar diante disso tudo com outras pessoas. Eu acho que é assim, a minha mãe tem um câncer também, não é de mama, é mieloma múltiplo, é um câncer nos ossos. Mas eu acho que o sentimento e o medo, eu acho que é meio que pode ser parecido, sabe? E ela sempre falou que ela não tinha plano B. Ou ela abraçava isso, encarava pra mudar a situação dela e ela ficar bem, porque não existe uma outra alternativa. Ou ela ia se afundar naquilo. E aí eu acho que pra você voltar a uma vida, e ela fala que a sensação que ela tem é que ela não é mais a mesma, não só psicologicamente, mas fisicamente também. Porque você volta e meia, você fica cansada, o seu corpo já não reage mais da mesma forma, às vezes você pode ter reações tomando algum outro remédio que antes você não tinha. Então tem pequenas situações do dia a dia que acaba precisando encarar também que quem tá de fora muitas vezes não se dá conta, não tem noção. Muda a rotina com relação às visitas médicas, né? Sim, completamente. Depois da descoberta de um câncer, tu coloca na tua agenda visitas médicas, que antes a gente não ia com tanta frequência. A quimioterapia que deixa algum resquício, ou uma radioterapia que deixa algum resquício. Então, o que eu percebo nas mulheres que vêm até mim, elas se redescobrindo, elas redescobrem uma forma de viver. Mas tem uma coisa que eu vejo em todas elas, assim, que é a positividade, sabe? Uma vez eu perguntei pra minha mãe, tu teve medo? E ela olhou pra mim com muita sinceridade e disse assim, medo do quê? Eu nunca achei que eu ia morrer. Essa postura, essa forma de tu ver e lidar com a doença vai repercutir no resultado final.
como tu te porta vai repercutir no resultado final. O próprio médico fala isso, né? Pelo menos é o que eu também acompanhei, minha mãe acompanha até hoje. E o próprio médico fala a forma que o paciente encara tudo, muda até como eles recebem o tratamento, como aquilo age no organismo. É muito impressionante. Porque por mais que exista ali o médico, a pessoa física e tudo, pessoalmente, eu acredito em milagres, eu acredito em Deus, eu acredito em tudo isso. E eu acredito nessa força também. E faz muita diferença, não tem como não fazer. Porque se você se entrega, você não tem força pra nada. O nosso corpo reage de alguma forma, eu acho. Eu vejo diferença também nas pessoas que chegam aqui e falam da fé. Não sobre fé e religião, mas ter alguma fé, acreditar em algo, assim, eu vejo diferença. Desde a época que a minha mãe fez a cirurgia dela, que foi, a gente tá falando lá de 2004, para hoje, que são 20 anos, os procedimentos no câncer de mama, na reconstrução do câncer de mama, eles evoluíram de uma forma, assim, dramática, é incrível. E o que eu escuto de alguns cirurgiões, e eu acho muito legal ouvir isso dos cirurgiões, é que hoje não dá mais para fazer, era o que deu. Porque há muitos anos atrás, quando tu tinha diagnóstico de câncer de mama, primeiro que era fatal, né? Também chegava a ponto, às vezes, porque é preciso também fazer, em alguns casos, o esvaziamento axilar, tirar os linfonodos debaixo das axilas. E isso quem me contou foi o mastologista da minha mãe, que em alguns casos, a gente está falando de muito, muito tempo atrás, se tirava o braço da pessoa. Olha o que era. E hoje a gente tem casos assim que eles aplicam quimioterapia, radioterapia antes da cirurgia para tentar diminuir o câncer, para fazer uma intervenção ainda menor. E tem essa fala de um cirurgião que eu fico encantada assim, com o posicionamento dele, que ele sempre diz, não dá para fazer, era isso que dava. Não, a gente hoje precisa trabalhar para entregar essa mulher de volta após o ciclo, porque vai acabar esse ciclo. Né? Em algum momento isso vai acabar. E aí volta a vida normal. Ou a vida, essa nova vida, a vida pós o câncer de mama, que, como eu disse para vocês, em alguns casos eu já escutei falar, graças ao câncer de mama eu me libertei de algumas coisas, graças ao câncer de mama eu quebrei tabus, eu quebrei preconceitos e eu me tornei essa nova pessoa, eu optei por me tornar essa nova pessoa, eu já escutei isso aqui dentro do estúdio. E ele fala muito isso, assim, que a gente precisa entregar essa mulher no pós-câncer de mama íntegra, inteira, né? Se olhando no espelho e gostando do que tá vendo. Uma reconstrução esteticamente bonita. Ter esse olhar é um olhar de respeito e carinho com a paciente e que realmente faz diferença, porque eu sempre digo que quando a gente tá se sentindo bem, a gente se porta no nosso dia a dia de uma outra forma. Quando a gente tá com autoestima e a gente vai para uma reunião, a gente vai muito mais segura para essa reunião. Ou quando a gente tá com autoestima e alguém nos ofende, a gente não toma aquilo pra gente. E eu entendo muito essa fala dele, quando ele diz, precisamos entregar essa mulher completa para a vida dela pós o câncer de mama. E isso é uma visão muito respeitosa, muito não é o que deu para, foi o que deu para fazer, salvei a vida. Não é só salvar a vida, é deixar a mulher novamente íntegra, se sentindo poderosa. Sim, porque a gente via muitos casos assim que era semelhante a uma mutilação, né? O resultado da cirurgia de uma mastectomia, coisa assim, não existia essa preocupação. E eu lembro que uma vez a gente estava conversando, Fê, tu me contou que teve paciente que chegou e o médico disse, não sei se foi o médico, mas era uma coisa tipo, pelo menos tu tá vivo. Dá graças a Deus, tu tá viva. Pelo menos tu tá viva, agradece por tá viva, não sei o quê. E a pessoa se sentindo um nada, né? Não se reconhecendo e a gente sabe... O mental todo ferrado. Né? Então, não. É claro que a cura é importante, a prioridade é a cura, mas a mulher não pode voltar a viver como um caco. E o fato dela se preocupar, por exemplo, a questão das areolas. A areola é uma questão estética, teoricamente é uma questão só estética, a mulher não depende disso pra curar e pra não sei o quê. E aí tem gente que acha futilidade, mas não, gente. É autoestima, é psicológico. Não é. Quando a gente vai pra frente do espelho, a gente se olha, a gente sabe onde vai encontrar o nariz, a gente sabe onde vai encontrar os olhos. O cérebro busca por isso de uma forma muito automática. Isso faz parte da gente.
Quando a gente se olha no espelho, o cérebro busca a auréola. Ele busca porque isso é identidade mamária, ou então é um monte mamário, que se torna um pouco andrógeno. Então, a partir do momento que tu não tem essa identidade mamária, é como se cada vez o cérebro continuasse nessa busca de encontrar uma identidade ali. E eu escuto muito isso aqui dentro do estúdio, de mulheres que fizeram a cirurgia e ficaram muito tempo sem fazer as auréolas. Às vezes até por não saber que isso existe. Né? Às vezes até por os médicos não falar, tu pode fazer, ou enfim, não houve esse conhecimento ou não houve esse interesse, porque também a gente não pode esquecer que quando a gente está falando da reconstrução das auréolas mamárias, a gente está falando de feminilidade e sexualidade, e às vezes a mulher não está pronta para aquele momento, mas em algum momento ela ficou pronta novamente, ela olhou para isso novamente, colocou uma luz nesse assunto e disse, vou lá fazer. E o que eu escuto aqui é tipo, meu Deus, como eu precisava disso. Como fez diferença para mim. Eu não sabia que fazia tanta falta. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Porque a minha mãe fez a cirurgia em 2004. E eu fui fazer o curso, me descobri uma micropigmentadora paramédica areolar em 2012. Né? Teve esse gap. E na verdade ela não teria feito. Ela fez porque eu fui me embrenhar nesse estudo por ela. Então foi mais ou menos, ela fez por mim, eu fiz por ela fez por mim. E quando ela se olhou no espelho, ela disse, nossa! E a minha mãe, vira e mexe, ela tava mostrando os peitos pra mim, olha o que a Fernanda fez, olha o que a Fernanda... Maravilhosa. Assim, tipo, cheia de orgulho. Pouco pudor e cheia de orgulho. Não são coisas separadas. A cura não é simplesmente, você tá curada, dá graças a Deus. Imagina, gente. Não tem como separar sua cura da sua autoestima, de como você vai levar a vida, de você se aceitar, de você se ver e você se gostar. Tipo, tá tudo interligado. Não tem como fugir disso. Tem casos que vão acontecendo aqui dentro, coisas que, sinceramente, como eu não passei por isso, não fui eu não passei por isso, eu acho que cada mulher tem a sua história. Cada mulher tem o seu caminho. Então, cada história é uma história única. Mas eu escuto coisas aqui dentro que eu pensei, meu Deus, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Vou contar uns causos pra vocês, assim, de verdade aqui. Queremos saber. Teve uma cliente minha que, quando ela voltou, depois da primeira vez que a gente fez, porque sempre tem o retorno, né? Tem sempre, no mínimo, uma segunda vez, uma segunda sessão pra gente fazer os mais detalhes e trazer mais cor, que é como uma tatuagem. É uma tatuagem, na verdade. E aí, nessa segunda sessão, ela volta pra mim e diz assim, Fernanda, tu ajudou a melhorar o café da manhã da minha família. E eu fiquei parada, tipo assim, mas como assim, né? E ela disse, ela é uma mulher muito bonita, muito, muito, muito vaidosa. Eu digo pra ela que ela é a minha Catarina Zeta-Jones dos Pampas. E ela fez a cirurgia, ela fez a reconstrução do monte mamário, mas ela não tinha a identidade das mamas, que eram as auréolas. E ela foi ficando um pouco inibida com aquilo, né? Não estava mais se sentindo segura. Então, isso mexeu na relação dela com o marido. E por falta de diálogo nessa relação, né, a boa e velha comunicação, que a gente sabe o quanto é importante, o marido começou a achar que ela estava interessada em outra pessoa. Olha a história. Quando eles iam tomar o café da manhã em família, ele estava mal-humorado. E às vezes ele respondia com uma certa rispidez para os filhos. E isso estava gerando um desconforto todo na família. Volta para ela fazer as auréolas mamárias, se olhar no espelho e voltar à autoestima. E aí ela voltou a namorar diferente o marido dela, como era antes. E o relacionamento do casal melhorou. E melhorou o café da manhã em família. Uma coisa vai puxando a outra, né? Coisas que a gente jamais vai pensar. A gente jamais vai pensar. Mas sabe o que acontece, Fê? Eu acho que você tocou num ponto que eu sempre pensei bastante, que tem situações que se a gente não passa, a gente não tem a menor noção, por mais próxima que a gente possa ser da pessoa. Porque o lance, óbvio que a doença é uma merda, o tratamento é difícil, né? Isso todo mundo sabe. O que as pessoas deixam de saber, ou enfim, não se atentam, tanto faz, é o dia a dia. E o dia a dia é que pega. E é tão individual, né? Porque tem dia que você fica de mau humor, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá uma bosta, só que aí você só liga pras pessoas quando você tá bem, então todo mundo acha que tá tudo bem, aí só que aí 15 minutos depois você tá chateada porque, porra, podia tá tudo tão melhor e não tá. Então o dia a dia é muito complicado e tem coisas que a gente só sabe passando, não adianta. Tem uma outra menina, era muito nova, porque o câncer de mama está atingindo cada vez mais mulheres mais novas, né? E normalmente são os mais agressivos. Então teve essa outra menina que chegou para mim, que foi uma coisa que eu jamais tinha pensado. Ela disse que ela tinha muita dificuldade, uma menina nova, que
estava no Tinder, aplicativo de relacionamento. Hoje em dia é uma forma que a gente tem de conhecer pessoas. E ela disse que ela tinha muita dificuldade no Tinder de se sentir segura. Em qual momento a gente vai entrar nesse papo? Primeiro, o papo do câncer de mama, né? Eu tirei as mamas, as minhas mamas são reconstruídas. E ela percebeu o quanto refazer essa identidade mamária trouxe para ela segurança para entrar novamente com esse papo com pessoas que ela estava conhecendo. Tipo assim, ela estava em busca de encontrar um relacionamento, de encontrar alguém especial, que ela queria dividir momentos mais íntimos dela. E era uma questão para ela. E coisas que se tu não tá vivenciando aquilo, tu jamais vai pensar. E o medo, né, também. Porque se você parar pra pensar que tantos relacionamentos acabam quando... É mais da mulher. Vamos falar da regra, não da exceção. Quando a mulher fica doente, o relacionamento acaba porque o cara não segura a onda. Imagina você conhecer alguém, a insegurança que isso não traz também, né? Porque às vezes você tem vergonha de mostrar, igual o outro exemplo que você deu. A mulher com o próprio marido não conseguia se abrir, não conseguia falar. Imagina com alguém que você nem conhece. Não, uma pessoa, um desconhecido que tu estás querendo conhecer, sim, né? E que tu também tem medo daqui a pouco de quando tu falar a verdade. E se ele não aceitar? E se ele não me quiser? O que passa pela cabeça? A Ná falou uma coisa que é tipo assim, que nós mulheres não abandonamos, né? Eu lembro que tem uma senhora que me marcou muito. Ela foi uma das primeiríssimas pessoas que eu fiz lá quando eu estava começando. Ela veio muito fragilizada. Ela foi uma modelo do projeto Mama Solidária, que é um projeto que eu tenho, que atende mulheres pelo SUS. E essa mulher chegou para mim e muito, muito, muito fragilizada. É um momento muito íntimo entre eu e a cliente ali, né? Porque eu toco no seio dela, e além de ser uma coisa na questão feminina do seio da mulher, a gente também está trazendo o motivo que ela veio até o meu estúdio é o motivo da doença que ela teve. Ela não tem mais, né? Mas ela teve. Então esse assunto sempre vem à tona. E aí a gente percebe feridas muito maiores do que a doença. Nesse caso dessa senhora, ela morava em Berlim quando ela descobriu. E ela morava em Berlim porque ela tinha ido tentar a vida lá fora. E ela conheceu um homem alemão, e eles começaram a se relacionar, no momento que ela descobriu o câncer, eles estavam morando juntos. E ela começou a fazer o tratamento dela todo lá, enfim, todo o processo dela foi feito na Alemanha. Só que teve um dia, quando já estava indo para os finalmente do tratamento dela, que ela volta para casa e a mala dela tá pronta. Em cima da mala, uma passagem para o Brasil, só de volta. Que desgraçado. Gente, eu tento não julgar, mas eu não consigo. Não tem como não julgar. Até porque isso não é uma coisa incomum, né? Do homem abandonar. E eu já vi, assim, o vídeo de um psicólogo que eu gosto muito, que é o Marcos Lacerda, que ele fala sobre relacionamentos. E um dia ele recebeu um e-mail de um cara pedindo conselho. E ainda o cara diz assim, não julgue, por favor. E aí era assim, a mulher teve câncer de mama, teve que reconstruir, não me lembro se ela tinha tirado e reconstruído, ou só tinha tirado, não sei o quê. E ele sai, eu sinto repulsa a minha mulher. Ai, que ódio de uma pessoa assim. Gente, eu vou, se eu lembrar, eu vou compartilhar com a gente lá no Instagram, porque o Marcos Lacerda foi de uma elegância maravilhosa, mas ele botou esse cara no lugar dele. E isso não é uma coisa incomum, né? Então, eu acho que isso que é o mais cruel. O que tá de errado na criação dessas pessoas, gente? O que acontece? Mas são pessoas, e aí eu acho que é outro assunto, os homens são muito criados para ser cuidados, eles não sabem cuidar. E aí, no momento que não só eles precisam cuidar, como eles têm ali uma mulher, e eles também são muito incentivados à questão estética, a pensar mais na estética do que qualquer outra coisa. Então, no momento que eles vêm... Menos na deles, né? Porque tem um monte de fubango por aí julgando... Ai, que tô com raiva já. Sabe? Se não me engano, ele disse que a mulher dele estava incompleta nesse e-mail dele. E aí, eu queria aproveitar isso para falar, para continuar nesse assunto e também lembrando que muitas dessas mulheres não são acolhidas pelas famílias, né? Pelos maridos ou mesmo pelo restante da família. Elas acabam tendo que enfrentar esse momento sozinhas. Toda essa pendenga, vocês duas são exemplos de quem acompanhou e de quem viveu junto. Estiveram ao lado das mães de vocês, estão até hoje. Mas tem gente que simplesmente não liga.
E que ainda acha que, tipo, é um estorvo tu ter que fazer, tu ter que estar ali, ter que mudar a tua vida pra poder acompanhar a pessoa. Tem isso, Fê? Elas falam sobre isso? Eu acho que eu tô num recorte que não... Eu sei que existe isso, e eu tenho alguns relatos, mas, assim, dentro do meu recorte, assim, é menos. Eu tenho alguns exemplos de homens, e claro que não são todos, assim, mas eu tenho... Uma cliente escreveu uma carta pra mim, quando eu peço pra ela se ela poderia me contar a história dela na escrita, e ela escreveu uma carta falando do marido dela, o quanto ele estava lá, estava presente na hora dos enjoos e tudo, assim, que foi muito bonito de ler. Eu tenho uma outra cliente que ela sempre vem acompanhada do marido. Sempre, ela sempre vem, ele tá em todas. Já chegou ao ponto de eu chegar pra eles assim: ô Fábio, pega o celular e grava aqui pra mim, porque eu acho importante eu fazer essa gravação, porque ele fica na sala junto, entende? Ele fica no procedimento, assim, tá sempre junto. E tem uma passagem que me traz muita afetividade a estes homens que não são regra, mas eu acho que cada vez mais, menos são exceção. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que cada vez mais, talvez porque o câncer está ficando tão comum, que os homens também estão aprendendo a lidar com isso, né? Mas eu não tô romantizando, gente. Existe esse abandono, é real. Mas tem uma passagem que eu me emociono toda vez que eu falo sobre isso, que foi a minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto já é falecido, mas ele participou de todo esse processo junto, né? Ele estava sempre com ela. Ele não deixou ela ir numa quimioterapia sozinha. Sempre esteve com ela. E eles tinham o hábito de tomar banho juntos. Era um hábito do casal. E depois que passou pelo processo da cirurgia, curativos, tudo, e ela não tinha feito a reconstrução, então ela não tinha mama, era uma cicatriz, mas era ela. Ele voltou a convidá-la para tomar banho. E ela sempre dava uma desculpa. E não queria. E ia saindo pela tangente, assim. Até que um dia ele olha para ela e diz assim: tu acha que tu é um peito para mim? Tu acha que eu tô contigo por causa de um peito? Saiba que tu nunca foi isto pra mim. Tu sempre foi quem tu é. Então, eu acho que tem isso também, sabe, gurias? A gente tem que botar o holofote nesses homens. E eles estão ensinando os filhos também. Aos homens a aprender que... Eu quero acreditar que a nova geração seja cada vez mais... Talvez acostumada, empática e talvez acostumada. Talvez virou uma agenda, né? A questão do câncer. Mulheres têm, né? Que podem ter. E que é importante que a família... Tá todo mundo sujeito. Todo mundo tá sujeito, gente. E que é importante que a família esteja lá como um todo, né? Porque é mais fácil passar por esse processo sem sombra de dúvida. Tem uma passagem que eu gosto muito de contar, que eu lembro, quando eu leio, eu acho tão bonitinho. Tem uma cliente que, quando ela fez a cirurgia, a filha dela tinha 5 anos. Então, toda vez que ela estava tomando banho e a filha chegava perto, ela se tapava, porque ela não queria que a menina visse, porque ela achava que daqui a pouco a menina ia se chocar ou alguma coisa assim, né? E aí ela fez a reconstrução da auréola e estava tomando banho. E a filha entrou no banho e ela disse: eu não vou me tapar, eu vou deixar ao natural e vamos ver o que vai acontecer. E a menininha entrou correndo no banheiro e saiu correndo do banheiro. Daqui a pouco ela voltou correndo no banheiro e olhou: é mais bonito do que era antes. E saiu correndo do banheiro de novo. Como as crianças lidam com isso, né? Sim. Sim. Que eu acho. De uma forma bem mais leve. Uma forma vezes, bem né? mais leve, uma forma bem mais leve. Eu acho que as crianças conseguem lidar muito melhor do que os adultos com muitas situações. Eu também acho. Eu também acho. E eu acho que fica um tabu em cima de algumas coisas com as crianças, assim, tipo, não vamos falar disso, não vamos falar aquilo. E eu acho que às vezes a gente deveria perguntar pra elas, porque elas têm a solução. Exatamente, eu acho que também é uma questão muito de não tentar parecer uma coisa que você não é na frente de uma criança, porque você pode também aterrorizar a própria criança. Eu tenho um exemplo muito pessoal, né, que meu irmão, ele tirou a apêndice aos 5 anos. E assim, a minha família inteira tava assim, às lágrimas, né? Porque, poxa, uma criança ia operar, né? Tá todo mundo mal. O meu irmão estava morrendo de medo. Ele chegou a perguntar se ele ia voltar da sala de cirurgia. Pobrezinho. Então, assim, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também de como a gente vai se portar na frente de uma criança, porque eles são os seres que, assim, eles compreendem se você sentar e explicar. Ou às vezes nem precisa explicar. Com certeza. Porque eles vão entender mesmo às vezes sem explicar. Eles vão perceber, né? A percepção vai existir. O que fica vamos explicar. E claro, às vezes as pessoas confundem um pouco, que é óbvio que tu não vai explicar pra uma criança como tu explica pra um adulto. Tu vai explicar dentro do que a idade da criança
permite entender. Mas sim, a criança vai perceber de qualquer forma. Adorei essa história do mais bonito do que antes. Bonitinha, né? Bonitinha, né? Muito bonitinho. legal. E que bom, né? Que bom que ela tá ali com a criança, com a filha envolvida nessa coisa, porque não é um momento fácil. Quanto menos tu. É uma força a mais, né? A gente acha que é criança e tal, mas, tipo, dá uma força também. Uhum. Porque só um ponto que vocês comentaram, que eu acho um ponto importante, é porque, assim, por mais que tenha essa rede de apoio e tudo, a doença em si já é uma coisa muito solitária, né? Porque, igual, a Fê acompanhou a mãe dela, eu acompanhei a minha, tem meu pai também, o padrasto dela e tudo, mas a gente nunca vai saber o que passou pela cabeça delas. Nunca. Os sentimentos e tal. Então a doença já é muito solitário. Pra quem cuida também é muito solitário. Então é muito importante ter uma rede, ter alguém, nem que seja, tipo, não vai na sua casa, mas te liga e fala, ei, tá tudo bem, não sei o quê. Porque é muito exaustivo, é muito louco isso. É muita coisa que a gente não sabe. Isso é importante até pra cuidar da pessoa mesmo. Mais uma vez, eu vou entrar aqui com um relato meu, porque a minha avó, antes de falecer, ela faleceu de Covid, mas ela teve câncer de mama. A minha tia, que na verdade é minha prima de 2º grau, aquele negócio de primo casar com primo, também teve câncer de mama e, assim, foi quase na mesma época. E eu acho que a minha tia estava amamentando ainda. A filha ainda tinha acabado de nascer. Então, óbvio, por causa do estresse e tal, ela teve que parar de amamentar. Mas, assim, ter uma rede de apoio é muito importante. Como a minha tia e a minha avó passaram pela mesma situação quase que ao mesmo tempo, elas meio que tiveram esse apoio. E na época que minha avó teve, eu estava morando com ela aqui na casa onde eu moro hoje. E também foi importante. Porque, assim, minha avó já era uma senhora quando ela teve. E ela era bastante teimosa. Ela não queria tomar os remédios pra enjoo. Aí tinha que ficar toda hora ligando pro médico. Mas ainda assim era uma rede que tava lá, tipo, vamos tomar o remédio, vamos tentar, você vai melhorar. Então acho que realmente a rede de apoio é extremamente importante. E como eu tenho casos muito próximos, né? Eu e minha mãe já fazemos exames regularmente. Gente, aí eu vou ser cafona agora. O amor é muito importante, é isso. Faz toda a diferença. Com certeza. Até porque, assim, a quimioterapia, nem todo mundo precisa, né? É importante a gente estar falando isso, porque, assim, o IMAMA, a importância do IMAMA no cenário brasileiro, de trazer a prevenção, de bater na tecla da prevenção, de bater na tecla, é preciso descobrir o quanto antes, de fazer junto a políticas públicas, trazer políticas públicas para que pessoas do SUS tenham acesso à mamografia, à ecografia mamária, a todos os exames de imagem, porque quanto antes a gente descobre, mesmo que se descubra um câncer, mas quanto antes tu descobre ele, muito menos invasivo vai ser a cirurgia, muito menos invasivo vai ser o tratamento. A gente tem um sistema de saúde muito bom, assim, o SUS é referência para vários países. Infelizmente, a gente peca muito na questão da prevenção, mas quando alguma coisa é detectada, eu sinto que é mais rápido, eles dão uma preferência, uma prioridade. Porque a minha mãe, ela não teve câncer, mas ela tem um nódulo benigno. Só que como as pessoas viram, nossa, tem um nódulo aqui, os exames saíram mais rápido do que os do meu pai pra pressão alta, sabe? E ela tinha uma CID, provavelmente ela tinha uma CID, que é a referência da doença, na família, Sim, né? Como você estava falando. Exatamente. Então, assim, é preciso investigar. E, na verdade, gente, a gente está falando de uma postura que economiza para os cofres públicos. Uhum. Eu ia chegar nesse ponto. Falando do mundo capitalista, sai mais barato pra todo mundo. Remédio pra câncer é mais caro, hein? Com certeza. E outra, pessoas saudáveis na nossa sociedade, tanto física como emocionalmente, é mais econômico. Uhum. Então, assim, a gente falar sobre isso, a gente está fazendo esse trabalho de trazer aqui, muitas pessoas não fazem ideia que existe a micropigmentação areolar e o que ela representa na vida de pessoas que precisam, e eu digo mais para vocês, assim, conversando um pouquinho, entrando um pouquinho nessa temática do que eu faço, fazer essa reconstrução para pessoas que tiveram necrose pós uma cirurgia plástica, mexe muito mais no emocional. A cirurgia plástica é eletiva, e às vezes tu não tá esperando que tu vá ter uma necrose, que tu vai perder a tua auréola. E tu pode acontecer. É mínimo, mas acontece, né? Então, fazer essa reconstrução, muita gente não sabe, muita gente que tem câncer não sabe da possibilidade de fazer essa reconstrução, não só do monte mamário, não só da cirurgia, que hoje se faz pelo SUS. O SUS tem silicone, é feita toda a reconstrução,
Os médicos estão cada vez mais se especializando na parte reconstrutiva, funcional e estética. A gente vê cirurgias cada vez melhores, eu vejo aqui dentro do estúdio. Mas então, trazer essa informação, trazer que isso é possível e principalmente botar luz na questão do câncer de mama, né? Por isso que é tão importante outubro, por isso que é cansativo. Eu vou dizer pra vocês, eu acho outubro um saco, porque eu falo sobre isso o ano inteiro. Então daqui a pouco chega outubro, eu tenho que ficar falando. Mas é importante, é muito importante a gente bater nessa tecla, porque a gente precisa ter acesso e fazer depois de, acho que, não sei se é 40 anos. Eu acho que é 40. Começa os riscos maiores, né? Para vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer aos 28 anos. Eu tinha indicação, eu tinha plano de saúde, né? E por que fazer uma menina de 28 anos começar a fazer ecografia e mamografia? Eles só colocavam lá o CID, que era a referência da doença da minha mãe. O plano de saúde não questionava, porque o plano de saúde entendia que se fosse pegar a minha doença no comecinho, ia ser muito mais econômico para eles. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer as mulheres. Sim, vamos nos tocar. Só pra gente trazer aqui o dado que ela tinha comentado, o pico de incidência do câncer de mama é entre os 47 e 52 anos. Obviamente, principalmente entre mulheres, porém homens também têm câncer de mama. E só que quem tem antecedentes familiares, tanto do câncer de mama quanto do câncer de ovário, o ideal é começar a acompanhar a partir dos 30 mesmo. E tem mesmo que jogar luz nisso, né? E eu acho que a gente, como ser humano, tem que deixar essa arrogância de lado, que eu acho que todo mundo tem, de achar que nunca vai acontecer com a gente. E aí a gente acaba deixando de fazer as coisas, deixando de prevenir, de se cuidar. Fê, tu também dá curso, né? E nos teus cursos, normalmente, as mulheres que são as modelos são mulheres que fazem parte do Mama Solidária, né? Que é esse teu projeto. Fala um pouquinho sobre os cursos e sobre o Mama também. O Mama Solidária foi um projeto que eu criei lá no início, quando eu comecei a trabalhar com reconstrução das auréolas mamárias. E ele é um projeto focado em atender mulheres 100% SUS. Então, um dos pré-requisitos é tu ter feito todo o teu tratamento, toda a tua cirurgia através do SUS. E eu dou aula, né? Eu ensino pessoas a fazer o que eu faço. Adoro dar aula, entrego todo o meu conhecimento. E uma parte muito importante do curso são as modelos. As modelos eu não entrego nas mãos das alunas, porque elas são minha responsabilidade, e isso eu acho muito importante a gente falar. Quando a gente vai trabalhar com reconstrução areolar, a gente não tem chance de errar. Quando uma pessoa vem te procurar, ela vem te procurar para resolver uma dor, porque se ela não se incomoda, ela não vai te procurar. Ou às vezes ela nem sabe que doía tanto, né? Então, a gente não tem chance de errar. A gente precisa fazer o nosso melhor trabalho e o próximo vai ser melhor ainda. No curso, é a oportunidade das minhas alunas acompanharem desde a chegada, como eu recebo as minhas clientes, que, como a Melina falou hoje, provavelmente é uma característica minha, eu sou uma pessoa carinhosa, mas também eu acho que a questão das auréolas mamárias me remete muito à minha mãe. Então eu sempre digo que um pouquinho dela eu tô relembrando ali, né? Minha mãe é viva, é maravilhosa, mas é um trabalho muito afetivo para mim. Então todas as mulheres que chegam me remetem um pouquinho à minha mãe ali de novo. Eu tenho esse atendimento bastante diferenciado e isso com as modelos eu posso ensinar às alunas como que eu faço esse primeiro approach, todo o processo de anamnese e como eu preparo, porque é um ambiente que tem que ser bastante focado em biossegurança. Então, como eu preparo a sala, como eu faço o atendimento, as alunas conseguem acompanhar no curso eu fazendo as modelos. Então, eu sempre digo, faço questão de dizer para as modelos que elas são um pilar muito importante do curso. Ninguém tá dando nada para ninguém. É uma via totalmente de mão dupla. Se não existissem as modelos, o curso com certeza não teria a excelência que ele tem. E ao mesmo tempo é uma forma de também fazer um atendimento 100% gratuito. Esse é o Mama Solidário, que eu tenho muito orgulho dele. Tem que ter mesmo. É muito bacana, porque assim, a gente tem que lembrar que não é um procedimento barato, né? Até por tudo que envolve. Então, realmente, tem mulheres que até gostariam de fazer e talvez não possam, até porque prioridades, né, as pessoas vão pensar. E é legal isso, porque tem pessoas que talvez nunca teriam a oportunidade de fazer essa reconstrução, mas através de um projeto como esse, podem, né? E acho que todo mundo fica feliz com isso. E muda muito, né?
Gente, a gente fica feliz com um corte de cabelo novo. Não precisa falar muito. Aham. A gente já fica toda. Se troca a cor do cabelo. Só quando retoca Né? a raiz já faz toda a diferença. Imagina uma coisa assim. E isso que tu falou, Fê, a gente vê muito nos comentários do teu Instagram sobre a tua sensibilidade, né? Essa tua empatia, de acolher as pessoas, de não julgar o quanto elas estão sofrendo por isso ou por aquilo. É claro que a empatia é sempre importante, mas parece que tem determinadas áreas que é ainda mais importante, justamente porque tu tá trabalhando num momento de dor da pessoa, muitas vezes no pior momento que ela tá passando pela vida. Então, essa sensibilidade é uma coisa que faz diferença, né? Queria convidar todo mundo pra poder assistir também, mas não dá, né, gente? Só o rosto, deixar só o rosto. Se o Instagram filmando. deixasse, eu mostrava tudo, mas o Instagram me barra. Ai, tem isso ainda, né? É, tem mais essa, mas tudo bem. Fê, sem palavras pra agradecer. Queria que tu deixasse tuas considerações finais, convidasse o pessoal pra conhecer mais o teu trabalho no Instagram, ou então deixasse teu contato também, se alguém tiver dúvidas ou qualquer coisa assim, dá teus recadinhos. O Instagram é @FernandaBalbinotti, com 2 T's de teto e de índio, tá? Lá vocês conseguem ver alguma coisa, o que eu consigo postar, eu não consigo postar diariamente, eu tento burlar, postar algumas mamas, porque o Instagram, infelizmente, me encara como pornografia, então é muita pele à mostra, às vezes eles me barram, me dão um tempo de férias, depois a gente volta e segue o baile. O WhatsApp do estúdio é o 5192988730. Também pode mandar lá dúvidas, perguntas, que eu amo responder e responderei a todas. A gente vai deixar todos esses contatinhos também na postagem do episódio. Então, mas de qualquer maneira já fica aí pra todo mundo. Eu tô muito feliz com esse programa, porque é um assunto que precisa tanto. E eu tinha uma grande preocupação da gente deixar um programa muito pesado, né? Que bom que, pelo menos no meu... Não foi. No meu modo de vista, como diria o Bambam do Big Brother. Nossa, Meu desenterrou. modo de vista ficou bem legal. Essa referência não foi boa, Melzita. Acho que foi um dos poucos que eu assisti. O meu modo de vista. E chegamos, então, ao final desse episódio do Incólicas. Fê, mais uma vez, muito obrigada por topar gravar com a gente. 1000 beijos. Tomara que a gente consiga achar mais uns assuntinhos pra gente te trazer aqui de novo. Venho. Eba! E vamos lembrar de novo de vocês seguirem a gente lá no Instagram, @Incólicas, e sigam também a nossa editora maravilhosa, nossa safada, Drica. Beijo, Drica! Lá no @Drica Sanches Áudio, Sanches com Z, Drica com K. E vocês também podem ajudar a gente não só seguindo, mas apadrinhando este e os outros podcasts da casa. Bia, deixa o recadinho pra galera que quer apoiar. Então, gente, como a Mel já falou, se vocês aí se sentirem tocadas pelo nosso podcast, por outros podcasts da casa, né, que são o Geek Wars, o Dibrando UFC, o Quinta B e o próprio Press Start, considere aí nos apadrinhar, né? Se você mora no Brasil, você pode fazer o seu apoio através do apoia.se/Press Startcast, lembrando que o Press Start fica com 3 S seguidos. Mas se você não puder contribuir com uma quantia mensal, mas ainda quiser ajudar a pagar o café da editora, que ela precisa, porque essa mulher acorda cedo pra editar nossos episódios, hein? Você pode fazer um Pix pra gente, que é pelo nosso e-mail, pressstartcastoficial@gmail.com. Agora, se você melhorou na vida, tá morando na gringa, a forma de apoio é pelo Patreon, que é patreon.com/pressstartcast. A gente ficaria muito feliz se vocês pudessem apoiar a gente, né? Mas se não puder, ou vocês não quiserem, é claro, a gente agradece muito se vocês puderem ajudar a compartilhar o Incólicas aí pra quem você conhece, pra quem você não conhece. Coloca na sua JBL no volume máximo e deixa rodando. É isso, obrigada, Bia. Ana, quer deixar um recadinho final? Mandar um beijo pra todo mundo. Fê, obrigada por ter topado gravar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. É incrível, é muito bom. Dá uma esperança no mundo, sabe?
Eu, como algumas pessoas sabem, tenho um podcast de reclamação, então às vezes eu tô muito encaralhada. Minha esperança no mundo tá lá no pé. Então, é bom, não, é sério, é bom ter... Eu sempre acreditei que existem mais pessoas boas do que ruins. É bom comprovar isso, sabe, de vez em quando. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, obrigada pra quem ouviu até aqui. Quem puder, me sigam lá no Caraia, Nem Te Conto. Escutem esse podcast também, preciso de audiência. E é isso, um beijo, eu amei, meninas. Bia, deixa aí teu recadinho. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Ouvindo a gente falar bastante, mas esse é um assunto muito importante. É sempre bom a gente estar trazendo insights sobre coisas que podem melhorar a autoestima da mulher, né? Não só, que eu acho que passam pelo câncer de mama, mas muitas outras coisas, né, que a gente pode estar fazendo aí pra ajudar uma a outra. Queria agradecer a Fernanda também por ter aceitado, por topar essa proposta nossa de participar. Como a Ná já falou, o seu trabalho é maravilhoso, o seu trabalho é muito necessário e a gente fica muito feliz de ter mais um pouquinho de esperança no mundo. Então tá, fica aqui também mais uma vez o meu agradecimento a Fê, agradecimento a quem nos ouviu até aqui. A gente tem muito episódio sobre diversos assuntos, esse provavelmente foi um dos mais... Normalmente quando vem alguém aqui, né, quando a gente entrevista alguém, são assuntos mais relevantes, então esse é o caso. Compartilhem esse episódio, mandem pra quem vocês acham que pode curtir, que pode se interessar também pelo assunto. E é isso, gente, até o próximo. Beijo! Beijo! Tchau! Você ouviu Encólicas. Acesse nossas redes sociais, @Encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @Encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial @encólicas.com.br. Encólicas.